Olá, alunos! Estamos agora na nossa 140ª aula. Eu parabenizo vocês por estarem aí, prestando atenção. Hoje a gente vai aprender algumas coisas novas em termos de gêneros discursivos, certo? Então peguem os materiais aí que a nossa aula promete. Os alunos que têm acesso ao aplicativo respondam ao formulário de questões e não se esqueçam de clicar no link para validar a presença de vocês, ok? Os objetivos da nossa aula de hoje, então, consistem em reconhecer os elementos que compõem a biografia, identificar figuras de linguagem, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados e marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, temos bastantes objetivos hoje previstos para a gente desenvolver ao longo da nossa aula. Primeiro, vamos começar com as características da biografia. Então, geralmente a biografia é um texto narrativo, narrado em terceira pessoa, segue uma sequência de ordem cronológica dos fatos, um conjunto de informações sobre a vida de alguém, grafia significa escrita, bio, vida, então é a escrita da vida de alguém. Tratam-se de relatos de fatos marcantes da vida dessa pessoa. Geralmente se usa pronomes pessoais e possessivos, ele, seu pai, sua mãe e etc. Uso de marcadores temporais, por exemplo, na infância aconteceu tal coisa, e aí um fato marcante na vida da pessoa. Na adolescência aconteceu tal coisa, e mais um fato marcante, ou vários fatos marcantes, enfim, naquela época. Então a gente tem geralmente esses marcadores temporais ali presentes numa biografia. São um dos elementos composicionais, Também tem o predomínio de verbos no pretérito, Pretérito é passado. Então, tanto o pretérito perfeito quanto o pretérito imperfeito, existe ali essa possibilidade de a gente ter a presença desses verbos, dessas flexões numa biografia, E a verossemelhança dos fatos narrados, é como que eles se aproximam da verdade, como que eles têm semelhança com a verdade. Por isso que a gente tem essa questão da verossemelhança, porque muitas vezes também, ao elaborar a biografia de alguém, a gente conta com a memória das pessoas que nos possibilitam conhecer um pouquinho mais aprofundadamente sobre a vida daquela pessoa, sobre a qual a gente vai fazer a biografia, certo? Eu trouxe para vocês aqui um escritor famoso na nossa literatura brasileira, principalmente numa escola literária que nós vamos intitular de realismo. Muitos de vocês já ouviram falar no realismo enquanto realismo mágico na literatura, enquanto gênero literário, mas vocês no ensino médio vão ouvir falar em realismo enquanto escola literária, assim como foi o romantismo, o quinhentismo, o modernismo e etc., outras vertentes ali. Então esse é um escritor que vocês estudarão muito, nessa escola literária que nós chamamos de realismo. Então, tem aqui um breve resumo da biografia dele, é o Machado de Assis, provavelmente já leram algum conto, algum poema, algum escrito literário dele. Então, ele é um escritor brasileiro famoso, nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no dia 29 de setembro de 1908. Vejam que nesse recorte que eu trouxe aqui, nós temos apenas algumas informações consideradas pela pessoa que elaborou essa mini biografia, bem resumida mesmo, algumas informações que essa pessoa considerou como principais. Então, bem curtinhas ali as informações, só a ocupação, a data do nascimento, da morte, e para esclarecer para o leitor que se trata ali de um escritor, ali com relação à ocupação dele. Poucas informações. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um outro modelo de biografia, também do Machado de Assis, que a gente tem alguns elementos a mais. Então, observem aqui, vamos ler. Então, Joaquim Maria Machado de Assis, filho de pais humildes, foi vendedor de doces, tipógrafo na imprensa nacional, balconista de livraria e funcionário da Secretaria da Agricultura. Nascimento, 2 de julho de 1839, no Rio de Janeiro. Faleceu no dia 29 de setembro de 1908, também no Rio de Janeiro. Teve como cônjuge Carolina Augusta Xavier de Navais. E filhos o casal não teve. Então aqui a gente tem alguns elementos a mais da biografia desse autor. Certo? E agora a gente já vai fazer a nossa primeira atividade dessa aula para começar aquecendo, Eu vou pedir para vocês explicar como ocorreu a construção
morfológica da palavra biografia, tá? Trouxe aqui também uma imagem, né, ali os elementos do discurso não verbal e também nessa imagem contém dentro algumas palavras ali que compõem o discurso verbal para vocês refletirem sobre. Um tempinho para a nossa primeira questão. E aí, pessoal, então, quem fez ali, né, elaborou uma resposta explicando o que bio significa vida, conforme eu já tinha dito, né, e grafia escrita, e biografia é a escrita da vida, no caso de alguém, né, no caso aqui do Machado de Assis. Vamos conhecer um poema dele, pessoal? Eu trouxe para vocês Livros e Flores. Teus olhos são meus livros, que livro há aí melhor? Em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde há mais bela flor? Em que melhor se beba o bálsamo do amor? Machado de Assis. Então aqui a gente tem um fragmento aqui de uma poesia que ele elaborou. E agora, vou deixar essa poesia aqui para vocês analisarem e tentar dar conta de responder o exercício 2, que pergunta lá, que figura de linguagem existe no verso abaixo? Teus olhos são meus livros. Vocês se lembram quando a gente estudou figuras de linguagem? Será que a gente tem aqui uma metáfora, uma metonímia ou uma comparação? Mais um tempinho para o nosso segundo exercício dessa aula.
Retornando, o pessoal acertou quem considerou que nós temos uma metáfora, né? Teus olhos são meus livros. Né? Quando eu afirmo isso, eu não tenho comparação, né? Eu não é teus olhos são como se fossem os meus livros. Eu não tenho ali o elemento como estabelecendo uma comparação. Então, eu afirmo, teus olhos são meus livros, logo eu tenho uma metáfora. Muito bem. E para o exercício 3, vocês vão elaborar uma frase estabelecendo uma comparação entre flores e lábios, palavras presentes no primeiro verso da primeira estrofe. Lembrem-se de que para a gente estabelecer comparação, eu posso usar alguns elementos comparativos, né? A gente tem ali as comparações de igualdade, tão, quanto ou tão, como. Eu posso ter ali inferioridade, menos que, superioridade, mais que, são alguns elementos comparativos, tá? Fica a dica para vocês aí elaborarem a frase de vocês. Então, galera, retornando, a gente tem como possibilidade de resposta, seus lábios são cheirosos como as flores, né? Então, trouxe aqui o elemento como, estabelecendo a comparação. E agora vamos retornar às figuras de linguagem. Então, metáfora é uma comparação sem o termo comparativo, eu não uso como, né, para estabelecer. Exemplo, a menina é um doce, eu não digo que ela é tão delicada, tão legal, tão, sei lá, como um doce. Não tem o como ali, então é uma metáfora, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Seu sorriso é o sol em um dia de chuva. E minha vida é um conto de fadas. Né? Não existe o como. Minha vida é tão boa quanto ou como um conto de fadas. Então, quando eu não tenho elementos que estabelecem a comparação quanto, como, eu não tenho comparação. Eu tenho metáfora, certo?
Luana é uma raposa, Miguel é um leão e seus olhos são duas jabuticabas, são outros exemplos, né? Na comparação eu teria, Luana parece com uma raposa, ou Miguel é como um leão e seus olhos são como duas jabuticabas. Então essas são as diferenças básicas, né, entre comparação e metáfora. E a metonímia, pessoal? Vocês se lembram do caso de metonímia? Né, quando a gente, ao invés de dizer vou comprar lã de aço, eu digo vou comprar Bombril. Poderia ser também da marca Assolan, né, eu troco ali a marca pelo produto. Né? Então a gente tem várias situações aqui que ilustram metonímia, observem as imagens e quais seriam os nomes dos produtos que são fabricados por esses fabricantes. Um eu já dei de brinde para vocês, resta vocês agora pensar e fazer os outros. E aí, galera, retornando então, a gente tem aqui amido de milho, lã de aço, eu já tinha falado, hastes flexíveis, leite fermentado.
e curativo adesivo, né? Então a gente troca ali a marca pelo produto, o produto pela marca, a gente tem casos de metonímia. E aqui, pessoal, ó, eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. E aí a bibliotecária pergunta, ressuscitou? Localize a metonímia nessa tirinha. Mais um tempo para esse exercício. E aí, galera, então, eu já li o Machado de Assis, é uma metonímia, né? Você não lê o autor, você lê a obra produzida por ele. Então, é uma relação que indica o autor pela obra. Nesse caso, a gente tem também um caso de metonímia. Muito bem, a gente fez hoje, então, uma revisão aí de figuras de linguagem, estudamos os elementos que compõem a biografia, né? Os efeitos de ironia em textos como a história em quadrinhos que analisamos, né? E as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto, né? Seguem aí as referências para estudo. Agradeço imensamente a participação de todas e todos e permaneçam em suas casas se puderem.